257, 94,3 MHz. Canal 232, classe especial. Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Atenção, emissoras da Signes Rádio RCR, para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje, uma produção Signes Rádio. Horário de Brasília, 7 horas em ponto. Muito bom dia para você, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal Brasil Hoje desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Chegamos à edição 9.999 do JBH, véspera da edição especial, a edição 10.000, que marca uma data importante na história do jornalismo da Rede Católica de Rádio. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Mais de 40% das crianças entre 6 e 7 anos não sabem ler ou escrever. Presidente da França, Macron, pede calma para a resolução de crise na Ucrânia. Justiça Eleitoral aprova a criação do partido União Brasil. Hoje teremos o retorno do quadro Joio ou Trigo, um quadro de checagem de notícias aqui do JBH. JBH, edição 10.000, a cobertura política de perto e com destaque para temas sociais. Essa sempre foi uma das prioridades do Jornal Brasil Hoje. Esses são alguns dos destaques desta edição, o Jornal Brasil Hoje, edição 9.999, está no ar. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. O Congresso Nacional decidiu ontem manter o veto presidencial a um projeto que facilitaria o acesso de remédios orais contra câncer por meio de planos de saúde. Os senadores que votaram primeiro formaram maioria absoluta para a rejeição do veto. Já na votação dos deputados, não foi atingida a maioria absoluta dos deputados para derrubar um veto presidencial. Sem acordo das duas casas, o veto é mantido. Atualmente, o tratamento domiciliar contra o câncer só precisa ser pago pelo plano de saúde se for aprovado tanto pela Anvisa, que regula todas as medicações de uso do país, quanto pela ANS, que regula os planos e seguros médicos. Pela proposta que foi aprovada em julho do ano passado pelo Congresso, ficaria retirada a exigência da inclusão do medicamento nos protocolos da ANS. E o plano de saúde teria que fornecer o tratamento a partir do registro da Anvisa. Vamos agora para talvez a principal notícia das últimas horas no Brasil. Mais de 40% das crianças que têm entre 6 e 7 anos não sabem ler ou escrever. Esse levantamento é da ONG Todos pela Educação, com dados de 2021 do IBGE. Quem tem detalhes é o repórter Daniel Ito. O número de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever quase dobrou entre 2020 e 2021. O levantamento, feito pela ONG Todos pela Educação, apontou que esse índice subiu de 25% em 2019 para 40,8% no ano passado. Isso significa que a cada 5 crianças nessa faixa etária, 2 não estão alfabetizadas como deveriam. O levantamento foi feito com base nos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, e considerou crianças que estudam em escolas públicas e particulares. A ONG Todos pela Educação, responsável pelo levantamento, afirma que o cenário trazido pela pandemia de Covid-19 foi o principal responsável pela piora na alfabetização infantil em 2021. O coordenador de políticas educacionais da organização, Ivan Gontijo, dá mais detalhes. As escolas no Brasil elas ficaram fechadas durante muito tempo. Mas se o ensino remoto tivesse sido muito bom, os professores tivessem recebido uma preparação excelente, todos os alunos tivessem os equipamentos para ter acesso ao ensino remoto, esse impacto poderia ter sido menor. Mas não, o ensino remoto no Brasil, a gente sabe,
que ele foi estruturado de forma super frágil, não chegou para muitos alunos, principalmente aqueles mais pobres, né, mais vulneráveis. Ivan Gontijo ressaltou que o déficit na alfabetização infantil prejudica a aprendizagem das crianças em todas as outras áreas do conhecimento escolar. Para o coordenador da ONG, as habilidades de leitura e escrita são essenciais para o desenvolvimento social e humano dos pequenos estudantes. Você se alfabetizar significa você se tornar um ser mais autônomo, um ser que consegue perceber o mundo de outra forma, emergir no mundo da cultura, né? Ler livro. Então, a sua interação na sociedade é outra. Então, esse processo, se ele acontecer de forma muito tardia ou de forma inadequada, ele traz vários impactos para o desenvolvimento emocional, cognitivo, social dessas crianças. Para a ONG, é possível reverter o quadro negativo trazido pela pandemia na alfabetização infantil. Para isso, a instituição recomenda, primeiro, que as crianças que apresentam déficit nesse quesito sejam identificadas pelas escolas e, segundo, que elas sejam incluídas em um programa de aceleração do aprendizado a médio prazo. O Ministério da Educação também se manifestou sobre esse levantamento. A pasta informou que, por causa da pandemia de Covid-19, nos últimos anos, as ações da Política Nacional de Alfabetização foram redirecionadas para mitigar os impactos causados pela suspensão das aulas, como a disponibilização de recursos online e websites com conteúdos gratuitos para apoiar o processo de aprendizagem nesse período. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Muito obrigado, Daniel. E o presidente francês Emmanuel Macron, primeiro líder de uma grande potência ocidental a se encontrar com Vladimir Putin desde que a Rússia reuniu tropas perto da Ucrânia, disse acreditar que as medidas podem ser tomadas para diminuir a crise e pediu a todos os lados para manter a calma. Macron, em contraste com os líderes dos Estados Unidos e do Reino Unido, minimizou a probabilidade de que a Rússia possa invadir em breve a sua vizinha, a Ucrânia. Ele foi a Moscou, o presidente Macron foi a Moscou e também foi a Kiev ontem, em uma tentativa de atuar como um mediador. Macron afirmou acreditar que suas conversas ajudaram a evitar que a crise se agravasse ainda mais. Tanto Putin quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disseram a ele que estavam comprometidos com os princípios de um acordo de paz de 2014, segundo Macron, acrescentando que esse pacto, conhecido como Acordos de Minsk, oferece um caminho para resolver as disputas em andamento. Horário de Brasília, 7h07. Você muito bem informado. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br.
De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Signes Rádio, a Igreja Católica no Brasil conectada através do rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h09. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a fusão dos partidos DEM e PSL, que passam agora a formar o partido União Brasil. O TSE deferiu o registro e o estatuto do novo partido. Com a decisão, o União Brasil poderá participar das eleições 2022 com uma sigla unificada. O número do partido será 44. A decisão foi tomada por unanimidade, a partir do voto do relator do caso, o ministro Edson Fachin. A partir dos documentos apresentados ao tribunal, Fachin concluiu que o procedimento de fusão respeitou os requisitos previstos na lei. DEM e PSL já tinham aprovado em convenções realizadas em outubro a fusão entre as duas legendas. Faltava, no entanto, o aval do TSE para o registro formal da nova agremiação. Os dirigentes do novo partido também já decidiram que o atual presidente do PSL Nacional, deputado Luciano Bivar, de Pernambuco, deverá ser o presidente do União Brasil. Somados, os dois partidos compõem a maior bancada na Câmara dos Deputados. O DEM tem 26 deputados atualmente e o PSL 55. Com a fusão, no entanto, parte desses 81 parlamentares deve deixar o grupo e procurar nova filiação. E o Supremo Tribunal Federal autoriza compartilhamento de provas de inquéritos contra Bolsonaro. Detalhes com Janaína Oliveira. A Polícia Federal poderá usar provas do inquérito sobre o vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro em outras 2 investigações. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, tomada no dia 4 de fevereiro. Segundo Moraes, a PF poderá usar as provas sobre o vazamento sigilosos de dados nos que apuram a atuação de uma milícia digital voltada a ataques contra as instituições e também no que investiga a fala de Bolsonaro, que relacionou vacinação contra a Covid-19 e o risco de se contrair o vírus da AIDS. O compartilhamento de provas foi pedido pela delegada Denise Ribeiro, encarregada de uma série de investigações que tem como alvos Bolsonaro e aliados. Segundo Moraes, o compartilhamento é possível uma vez que os inquéritos têm pontos comuns, seja pelos suspeitos ou pela forma de agir. Até o fechamento desta matéria, nem o presidente Bolsonaro e nem o Planalto haviam se manifestado sobre a decisão. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. RCR. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes?
A Agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à Agência de Notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br. De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Signes Rádio. Signes Rádio. 7h14 pelo horário de Brasília. Jornal Brasil Hoje. Política. E a cobertura da política nacional de perto sempre foi uma marca do Jornal Brasil Hoje. E um jornalista se destacou nessa tarefa desde os anos 1990. No centro do poder, uma voz As cerimônias de inconfundível. posse dominaram a esplanada ontem e, aos poucos, os 37 ministérios do governo de Dilma Rousseff Romualdo de vão se Souza, acomodar. um dos jornalistas mais experientes na cobertura da política nacional. Começou a atuar na década de 1990, na Rede Católica de Rádio. Eu representei a Rede Católica de Rádio aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Fiz várias viagens pelo mundo a serviço da RCR e posso dizer, sem sombra de dúvidas, foi meu grande e gratificante aprendizado. Todos os dias ele entrava ao vivo com as últimas da capital federal. 7 horas em ponto, quando rodava aquela vinheta Jornal Brasil Hoje, realmente dava uma emoção muito grande. Você está ligado na maior rede de rádio do Brasil. Porque quando você trabalha com rádio, eu costumo dizer o seguinte, não há um profissional que, por mais tempo que ele esteja trabalhando no rádio, ele não sinta aquele impacto do momento. Quando roda a vinheta, você realmente dá um gelo na espinha dorsal e eu ficava realmente impactado com a repercussão. A prioridade era a cobertura de temas sociais, a reforma agrária, por exemplo. Nós tínhamos uma grande preocupação que era estar com programas, com movimentos e com ideias sociais, sejam da sociedade civil, seja do governo. E me lembro bem que o então ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, que depois virou ministro da Defesa, foi ministro da Justiça, pois bem, esse Raul Jungmann levou a Rede Católica de Rádio a acompanhar várias experiências de trabalho que o governo desenvolvia na área da reforma agrária. Ministro Raul Jungmann, que avaliação o senhor faz do ano de 97 na esfera da reforma agrária? Uma avaliação positiva e mesmo ímpar. Em primeiro lugar, nós quebramos o recorde histórico de desapropriações. 5 milhões de hectares desapropriados até aqui no governo Fernando Henrique. Mas, por outro lado, e isso é importante, a referência da Rede Católica de Rádio também nos movimentos sociais. Você pode perguntar a qualquer integrante de movimento social, por exemplo, o pessoal do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, os sindicalistas também, quando vinham a Brasília, sempre mandavam informações para que a Rede Católica de Rádio pudesse compartilhar, acompanhar aqueles movimentos também aqui em Brasília. A cobertura gerava impacto entre os movimentos sociais, mas também entre os políticos. Era referência não apenas nos movimentos sociais, mas também entre os políticos no Palácio do Planalto. E me lembro que uma vez o então presidente Lula, numa viagem que a gente fez ao interior de Minas Gerais, mais precisamente ao Vale do Jequitinhonha, e aí o Lula me chamou para uma entrevista exclusiva e ele disse o seguinte: eu gosto do trabalho que a Rede Católica de Rádio faz, porque a RCR ouve bem os dois lados e entende bem o que é essa ação do movimento social, essa ação dos trabalhadores, mas entende também o que nós estamos fazendo pelo Brasil. Tenho cá minhas dúvidas e minhas
meus questionamentos ao governo do presidente Lula, mas posso dizer que a Rede Católica de Rádio foi uma importante referência, tanto no Palácio do Planalto, como no Congresso Nacional. Mas nem tudo era política. Ele também fez outras coberturas. Cobri o Rally dos Sertões. Olha só, Rally dos Sertões, a Rede Católica de Rádio cobrindo o Rally dos Sertões. E eu tinha um Jeep, que era um Jeep Suzuki Samurai, e saí de Goiânia e cheguei até Fortaleza, no Ceará, cobrindo esse rally. E uma vez cheguei numa cidade chamada Fátima. Fátima fica na divisa de Goiás com o Tocantins. Chegando em Fátima, tinha por lá uma repetidora que eu sinceramente não sei qual era a repetidora, mas a repetidora da Rede Católica de Rádio ali nas proximidades de Fátima, em Tocantins, o pessoal me conheceu, quer dizer, sabia quem eu era ali no centro de Fátima, e me levaram para tomar um café bem no centro da cidade de Fátima. Então, é aquela sensação gostosa de você estar em Brasília, falando o tempo todo de Brasília, mas de repente tem alguém te escutando no interior, no centro-oeste do Brasil, ouvindo a Rede Católica de Rádio. Romualdo ressalta que o papel do rádio, em especial da Rede Católica de Rádio, continua o mesmo: dar voz. O papel fundamental da Rede Católica de Rádio continua em voga: dar voz a quem não consegue ter voz, principalmente nos grandes meios de comunicação. Eu sei o que é um trabalhador que vem a Brasília apresentar um projeto e que não consegue se reunir com o secretário, com o assessor, com o Aspone, com ninguém, mas se encontrar pelo menos um porta-voz aqui, alguém em Brasília que possa reverberar aquele projeto dele, mesmo que não vá adiante, mas ele sai daqui gratificado. Um agradecimento ao Sistema Jornal do Comércio, que autorizou o Romualdo a participar desse especial da edição 10.000 do Jornal Brasil Hoje. Jornal Brasil Hoje. Nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Emissoras católicas em Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. JBH, Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. Comunicar o Evangelho da Misericórdia a todos os povos, nas diversas culturas. Isso é o Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Informações sobre as atividades do Papa, da Santa Sé, das igrejas locais, assim como notícias do mundo, em áudio, vídeo, texto, imagens. Vatican News, o portal de informação da Santa Sé. Acesse vaticanews.va. Às 7 da manhã, horário de Brasília. Emissoras católicas de norte a sul do Brasil juntas. JBH, rumo à edição 10.000. Você já conhece a agência de notícias Signes? A agência Signes é uma iniciativa da Signes Brasil e tem como objetivo central ser um canal de produção e veiculação de notícias, reportagens e artigos de opinião especializados na temática igreja, com foco na sua missão profética e nas narrativas que testemunham a concretização dessa missão. Cabe também à agência de notícias Signes veicular informações institucionais da Associação Signes Brasil. Acesse agenciasignes.org.br. De sul a norte, nas 5 regiões do país, o Brasil se liga no JBH. Jornal Brasil Hoje, rumo à edição 10.000. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje. Signes Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Jornal Brasil Hoje. Joio ou trigo? Uma parceria Signes Rádio e Coletivo Bereia. É o retorno, neste ano de 2022, do quadro Joio ou Trigo, apresentado pelo Coletivo Bereia. E circulou a informação de que um médico que afirmou que existiria grafeno nas vacinas foi assassinado. O Bereia checou e agora nós temos ao vivo o André Melo, que nos conta o resultado dessa checagem. Muito bom dia, André, seja bem-vindo.
Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. É uma alegria estarmos aqui de novo. A alegria nossa em recebê-lo. E essa história de um médico que teria afirmado a existência de grafeno nas vacinas e que foi assassinado. Vocês checaram essa informação? Ela é verdadeira ou falsa? Essa informação circulou várias formas, foi checado por vários canais, né? Várias agências de checagem no mundo e aqui no Brasil as brasileiras boatos.org e Lupa. Esse boatos.org é um site que checa várias notícias, várias informações já há um bom tempo. Circulou em grupos de igrejas uma notícia de um site espanhol chamado Um Católico Perplexo, com a afirmação de que o médico Andrés Noack foi assassinado após divulgar um vídeo declarando que algumas vacinas contra a Covid tinham grafeno. A notícia teria sido divulgada originalmente num grupo de Telegram, no portal Quinta Coluna, fundado pelo espanhol Ricardo Delgado Marín. O portal e o seu grupo de Telegram, que conta com mais de 42 mil membros, são conhecidos canais de desinformação. Um site, o Católico Perplexo, afirma que o vídeo divulgado pelo médico assassinado é baseado no estudo de uma universidade espanhola confirmando a presença de grafeno nas vacinas. Esse suposto estudo foi alvo de uma checagem e ele já foi desmentido. O estudo nunca existiu. O site Católico Perplexo faz referências a outros portais de desinformação e jamais apresentou dados concretos ou pesquisas reais. Pereira checou as informações, o médico não foi assassinado, como afirma a publicação. Há inclusive um desmentido público da polícia local, dizendo que não aconteceu nenhum assassinato na região. A viúva foi ouvida. Esta teoria da conspiração, ela viajou já o mundo inteiro em diversos idiomas, foi desmentida por diversas agências de notícias e de checagem em todo o mundo. E tem aí os depoimentos da viúva, do médico, de relatos da autoridade policial. E, finalmente, nós precisamos aí entender que tais postagens servem a grupos anti-vacina, a grupos contrários a medidas preventivas contra a Covid e até partidários da extrema-direita política, que tem o objetivo de espalhar o medo e a rejeição ao processo de vacinação e o questionamento puro e simples às autoridades. Essa checagem foi sugerida por leitores através do WhatsApp do Coletivo Bereia. E aí, se você tem alguma dúvida, nossa sugestão é que você entre em contato conosco pelo número 3898-418-6691. Pode mandar pelo WhatsApp, mas pode mandar também pelo nosso site. O nosso portal está com uma nova cara. Eu convido você para entrar lá no site Coletivo Bereia e descobrir as nossas novas versões. Estamos integrando aí as diversas redes sociais para servir, checando e confirmando. Essa notícia, então, do médico supostamente assassinado, porque supostamente teria grafeno nas vacinas, é falsa. André Mello, muito obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento e um bom retorno para o Coletivo Bereia aqui no JBH. Bom dia para você. Um bom dia. Muito bem, obrigado André Mello. E quarta-feira é dia de audiência geral com o Papa Francisco. Nesta manhã, em sua catequese, o Santo Pontífice falou sobre São José, o padroeiro da boa morte, e enfatizou que não devemos nos apegar às coisas materiais, pois elas não representam nada depois da morte. Vamos ouvir um trecho da catequese do Papa na tradução de Silvonei José. Nunca vi atrás de um carro fúnebre um carro de mudanças. Eu nunca vi. Vamos sozinhos, sem nada nos bolsos do sudário. Nada. Porque o sudário não tem bolsos. Essa é a solidão da morte. Eu nunca vi atrás de um carro fúnebre um carro de mudanças. Não tem sentido acumular se um dia morreremos.
O que precisamos acumular é caridade, capacidade de partilhar, de não ficar indiferentes às necessidades dos demais. E ao final da audiência, o Papa também falou sobre a tensão entre Rússia e Ucrânia. Ele falou sobre a paz. Saúde a todas as pessoas e pessoas que no último dia 26, o último se reuniram pela oração pela paz na Ucrânia. Vamos continuar a suplicar o Deus da paz para que as tensões e as ameaças de guerra sejam superadas através de um diálogo sério, a fim que com essa finalidade possam contribuir também os colóquios no formato em Normandia. Não vamos esquecer. A guerra é uma loucura. Jornal Brasil Hoje. Chegamos ao final de mais um Jornal Brasil Hoje, edição 9.999, que teve nos trabalhos técnicos da Ariel Valentim. A apresentação e edição de Kleber Moleta e Jorge Tex. Direção de jornalismo, Cléo Nascimento. Produção e geração de conteúdo, Signes Rádio RCR, Rádio Cultura de Guarapuava. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia para você e até amanhã, às 7 da manhã. Um bom dia, uma excelente quarta-feira e até amanhã, um dia especial, a edição 10.000 do JBH. Preparamos um material especial, histórico, vamos relembrar pessoas importantes, fatos importantes desta história que chega à edição 10.000 amanhã. Até lá. Signes Rádio, Jornal Brasil Hoje. Fique ligado com a gente, no rádio, na internet ou no celular, porque quem tem cultura tem tudo.